Olá, estamos de volta para mais uma aula do PHP. Nessa aula, vou continuar com o nosso cadastro, nosso sistema, né, de notícias. E já fizemos o adicionar, o atualizar, o excluir, o gerenciador. Agora eu vou mostrar como listar os dados. Na verdade, como listar os dados, você já sabe, né? É a mesma forma que nós já fizemos com os demais, onde a gente lista os dados na tela. A diferença desse é que eu vou ter um link para chamar os demais. Então, eu vou vir aqui no código. Eu tenho aqui o meu arquivo listar todos os dados. E o conteúdo aqui vai ser a mesma coisa. Inclui o config. Aí eu tenho o HTML ali, tem uma folha de estilo. Criei uma tabela para exibir os dados dentro da tabela. Então, criei uma tabela de 100%. E aí eu tenho aqui a busca, né? Ele requer o ID, então ele vai buscar o ID e aqui ele vai armazenar o conteúdo da tabela notícias na variável SQL. Eu estou dizendo que eu quero em ordem pelo ID descendente. Descendente seria do Z para o A, então do maior para o menor, porque eu quero que ele liste primeiro. Eu quero que ele liste o último que foi cadastrado primeiro. Então, aqui eu coloquei pelo ID, mas eu poderia pôr pela data. Da data mais recente para a data mais antiga, porque nós temos a data na nossa tabela de notícias. Então, poderia ser ordem by data. Daí, faz o while e aqui é onde eu vou exibir. Deixa eu pressionar um Enter aqui para abrir, para ver melhor aqui. Aqui abre o PHP, uso o if para fazer uma verificação. Então, aqui eu tenho uma variável chamada notícia, que está armazenando todo o conteúdo da variável SQL, que está aqui armazenando o conteúdo da tabela notícias do meu banco de dados. Então, se a variável notícia, então essa variável que eu tenho aqui, arquivo file é o arquivo da imagem. Esse aqui é a minha imagem que eu estou armazenando, porque o meu cadastro de notícias tem imagem, então eu quero exibir a imagem. Então, se a notícia for diferente de vazio, se o arquivo file não for vazio, o que ele vai fazer? Vai abrir uma chave aqui, porque todo if tem que ter a chave, e vai exibir o meu arquivo. Então, se ele for diferente de vazio, img src igual, abre aspas, abre o PHP, imprimo o conteúdo do campo file. Essa daqui é a pasta imagem, aonde eu estou salvando as minhas imagens quando eu faço o upload. Aí eu mando exibir a pasta e o arquivo. Aqui eu fecho o PHP. Aqui eu fecho a chave desse if aqui. Isso tudo, ó, poderia ser assim. Para ficar mais fácil para entender o código aqui, vou pôr embaixo um do outro, ó. Tá? Então, a mesma coisa, eu só coloquei do lado, mas tanto faz. Então, se o campo file for vazio, for diferente de vazio, então ele contém alguma coisa. Então, exiba esse conteúdo. O eco vai exibir. E fecha a chave. Agora, aqui embaixo, para a data. Abro outro PHP, imprimo o campo data. Isso daqui é uma função, a função date, que vai converter dia, mês e ano, porque ele grava ano, mês e dia, e na tela eu quero que ele exiba dia, mês e ano. Então, a função date vai exibir no formato dia, mês e ano. Essa função aqui é que exibe em formato de data. Então, está aqui exibindo a data. Aqui eu abri, ó, um parênteses, abri o colchetes e a aspa simples para poder exibir o conteúdo do campo. Fechei o colchetes, fechei um parênteses, que é esse daqui,
e tenho mais um que é desse daqui. Então, cuidado aí com os parênteses, tá? Senão não vai funcionar. Então, exibi a data na tela também. Agora, exibi o título e o subtítulo. E, por fim, eu crio um link ahref com o conteúdo do listar dados, com o arquivo, né? Chamando o arquivo listar dados. PHP echo listar dados.php, que é esse arquivo que eu tenho aqui, que vai exibir todos os textos e os conteúdos, passando o ID, ó, onde ID é igual a ID. E aqui, esse eco que eu estou imprimindo o subtítulo, é porque o subtítulo eu quero que seja um link. Ele sendo um link, o que eu vou fazer? Clicando nele, ele vai chamar o arquivo listardados.php, passando o ID daquele conteúdo. Na verdade, eu vou tirar essa linha aqui, ó, porque eu pus duas vezes, um que o subtítulo vai ser link e o outro estava exibindo na tela, não precisa, então só um. Agora, vamos visualizar isso aqui. E aqui está. Então, a imagem que eu cadastrei, a data que eu mandei exibir no formato mês, dia e ano, o título e o subtítulo, que é um link. Clicando no subtítulo, observem aqui embaixo na barra de status, ele vai mostrar, ó, listardados.php ID2. Ele vai exibir o ID2 porque esse aqui é o 2, o registro 2. Se eu vir aqui, ele vai pôr o ID1, porque esse aqui é o registro 1. Eu quero que ele exiba o conteúdo do registro 1. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai chamar o outro arquivo, onde eu estou mandando exibir o título, em negrito, eu já vou mostrar ele. Uma linha divisória, a imagem e as demais informações, o texto no caso. Aqui eu tenho o voltar, que ele volta para a página anterior. Qualquer um deles que eu clicar, ó, ele vai exibir aquele registro individual. Então, vamos agora para o listar dados. Aqui o listar dados, bem parecido com o listar todos os dados. Inclui o config, aqui eu tenho uma folha de estilo normal do HTML, abro o PHP, busco o ID, né? Então, ID igual request ID lá do banco de dados. Crio uma variável ID com o ID do banco de dados. Faço a busca na tabela notícias, onde o ID for igual a ID. Armazeno na variável notícias o conteúdo da variável SQL que está aqui com todo o restante da minha tabela. Aí, aqui imprimo o título, imprimo a imagem, então verifico se o campo file não é vazio, e mgsrc busca a imagem que está na pasta imagens, o arquivo file do banco de dados da minha tabela. Fecho a chave desse if aqui, que eu abri aqui, né? Então, fecho ela aqui. Aqui embaixo, imprimo o conteúdo do título, então exibo na tela o conteúdo do campo título e exibo também o conteúdo do campo texto. Aqui uma pequena diferença, ó. Eu criei uma variável chamada texto ok, usei essa função para ele poder fazer as quebras de linha e os espaços. Porque assim, quando eu coloco lá na caixa do formulário, eu estou digitando um texto, daí eu dou um enter. No banco de dados, lá na minha tabela, ele grava tudo em linha corrida. E na tela também, ele vai exibir uma linha corrida. Aí, onde eu dei um Enter, ele não vai assumir aquele Enter, porque na caixa do formulário ele não entende como um Enter. Então, usando essa função, fazendo a quebra de linha e o retorno, também seria um BR aqui, ó, ele vai fazer as quebras de linha que eu coloquei no campo, na hora de digitar o texto. Por isso, disso daqui, ó. Então, faço as quebras e daí aqui embaixo que eu dou o eco na variável texto ok,
porque é ela que vai conter o texto com as quebras, porque dentro dela eu estou armazenando o conteúdo desse campo. E aqui eu estou dizendo que tem que ter o enter, o espaço, tudo certinho. Então, é nela que eu dou um eco. E aqui eu estou usando um JavaScript, que é o voltar. Para ele voltar, quando eu clico no voltar, ele volta para a página anterior, pelo histórico do navegador. Então, um JavaScript story.go que vai fazer isso, ele vai voltar, não precisa eu criar aquele link para retornar e tudo mais com o ID. Só fazendo isso ele já retorna. Então, esse é o arquivo que vai listar os dados individuais. Que aqui eu tenho todos, listado todos. Quando eu clico aqui, ele lista cada um deles individualmente. Aí volto, clico, ele lista novamente cada um deles individualmente. Aqui as opções para listagem, onde você pode fazer um link para listar alguns dados individual. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!